Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Flávio Mendonça, sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. E, em nome do Conselho, eu agradeço a participação de todos aqui. Hoje nós vamos iniciar essa live que faz parte das ações da Comissão de Defesa das Prerrogativas do Médico do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. As lives elas são realizadas em toda a primeira segunda-feira do mês com um tema relevante para a classe médica. Então, todos fiquem atentos para a próxima apresentação, a gente vai definir a data, a gente está, provavelmente, o mês de janeiro nós não teremos, mas a gente avisa o próximo tema. O tema hoje é a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, né? A famosa LGPD, ou LGPDP, que é Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais. E a relação com o trabalho médico, é esse o nosso tema de hoje. Essa lei é a legislação brasileira que regula as atividades do tratamento dos dados pessoais, tão importante no contexto nosso atual, né? Nós, médicos, somos afeitos ao tema, pois um dos principais pontos do nosso Código de Ética Médica é o sigilo médico, né? Mas nesses tempos modernos e da tecnologia de informação, nós vamos ter duas pessoas para falar um aspecto jurídico, outro aspecto da tecnologia de informação. Temos que saber qual que vai ser o impacto e quais as necessidades que nós teremos diante dessa nova lei. Eu e a nossa conselheira também, a doutora Fabiana de Prado Nogueira, iremos coordenar esse encontro. Vou chamar a nossa convidada inicial, que será a doutora Maria Cláudia Coure Magalhães. Ela é bacharel em Direito pela UFMG, com atuação e especialização na Lei Geral de Proteção de Dados. É professora convidada da Fundação Dom Cabral, em Lei Geral de Proteção de Dados, e é mestre em Direito de Empresa pela Faculdade Milton Campos. Após a apresentação da doutora Maria Cláudia, a conselheira Fabiana fará a apresentação do nosso outro convidado e, no final da apresentação, estaremos abertos a perguntas, principalmente pelo chat. Mas se alguém quiser manifestar pelo microfone, é só pedir pelo chat que a gente vai liberar o microfone. De antemão, eu já agradeço o aceite do convite dos nossos palestrantes hoje. Doutora Maria Cláudia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A senhora está com a palavra aberta. Boa noite a todos. Eu que agradeço aí o convite. Me sinto muito honrada e lisonjeada de poder falar para pessoas, um grupo tão seleto e um grupo muito impactado pela legislação, né? Pela Lei Geral de Proteção de Dados. Eu preparei uma apresentação, eu vou compartilhar com os doutores. Só um minuto, por gentileza. Tá certo aqui. Bom. Bom dia. Você junto? Não pode fazer isso comigo, dando spoiler da minha apresentação, gente. Só um minuto, tá, pessoal? Desculpem aí, o mau jeito. Tranquilo. Vamos lá, mais uma vez. Pronto, vocês estão vendo? Agora nós estamos vendo, pode dar continuidade. Bom, então, mais uma vez, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre LGPD, o doutor Flávio já me apresentou, né? Eu agradeço aí realmente e genuinamente esse convite. É uma honra mesmo estar aqui e com colegas tão ilustres e com o Murilo também, né? Nós não nos conhecemos hoje. Eu agradeço aí ao Murilo por contribuir aí comigo com essa apresentação de hoje para falar para vocês. Eu sou sócia de um escritório, uma consultoria, se chama ABC Consult, e também sou membro do comitê jurídico da ANPPD. Por que eu estou destacando assim, como membro do comitê jurídico? A ANPPD é uma associação, a Associação Nacional dos Profissionais em Proteção de Dados,
E eu tenho a honra de fazer parte, porque fazendo parte dela, eu consigo estar sempre atualizada. É uma associação muito importante do ponto de vista de relações institucionais com o governo no que tange a LGPD, porque nós estamos tendo mudança nessa área, gente, é todo dia, tá? É todo dia. Então, por que da lei? Eu sempre começo as minhas apresentações quando eu falo de LGPD, e eu sou uma apaixonada pelo assunto, por essa pergunta, né? Por que da lei? Mais um problema, algo mais para a gente se preocupar, mas a LGPD, ela quer proteger, em primeiro lugar, nós mesmos, né, o indivíduo. Ela busca proteção da pessoa física. Nós não precisamos nos preocupar com pessoas jurídicas. Vocês, nas atividades diárias de vocês, lidam diariamente com pessoas físicas. Vocês já têm, naturalmente, um cuidado com os dados dos seus pacientes, porque vocês, os doutores, já têm um dever de sigilo, já têm um dever de confidencialidade, mas outras atividades não têm. Outras atividades não estão tão familiarizadas com esse tipo de situação, e o que leva à divulgação desses dados de forma indiscriminada. E é isso que a lei quer proteger, ela quer proteger o indivíduo, cada um de nós, quer proteger a nós mesmos e a quem a gente ama, em primeiro lugar. E a lei também quer garantir a liberdade, quer que nós, como indivíduos, tenhamos a liberdade de andar na rua sem sermos insultados, ou por uma discriminação em função de uma religião que a gente frequente, ou em função da cor da nossa pele. Então, nós temos, a lei, ela quer nos assegurar liberdade, intimidade, privacidade. Quem nunca, gente? Eu gostaria de ouvi-los depois. Quem nunca falou alguma coisa perto do celular e apareceu aquele assunto exatamente no celular, né? Porque nós estamos sendo ouvidos. E essa foto aí, icônica do Zuckerberg demonstra exatamente isso. Ele sempre tampou a câmera dele, sempre tampou o microfone dele. Essa foto é antiga, de quando ele adquiriu o Instagram. Então, desde então, né, desde antes ele já ouvia a gente. Nós somos ouvidos o tempo todo. E o que a lei quer? Quer que a gente tenha a nossa intimidade assegurada, a nossa privacidade. E mais do que tudo isso, como é que uma pessoa, um controlador, uma pessoa jurídica, quem coleta dados, como que essas pessoas, elas têm consciência, né? Como é que o controlador vai assegurar para o titular que ele está sendo tratado dentro da legislação? Só ele observar, eu brinco, falo que é só observar o princípio da transparência. Em todos os momentos que nós temos dúvidas com relação à aplicação da LGPD em âmbito jurídico, primeiro ponto que a gente tem que lembrar, o princípio da transparência, e ele acaba com todas as dúvidas da gente. Se nós formos transparentes com o titular é o dono dos dados, é a pessoa física, nós vamos estar adequados à LGPD. Isso aí, basicamente, são os princípios mais importantes que nós temos dentro da legislação. Como que os controladores? Os controladores são aqueles que coletam dados. Como que os controladores se adequam? Então, como que a gente se adequa? Primeiro, a gente estuda a lei. A gente trabalha verificando a regulamentação, a legislação, a LGPD e proteção de dados e privacidade, ela não é só LGPD. Proteção de dados e privacidade é um direito antigo que nós temos desde 1980, desde antes de 1988, né? Porque liberdade, igualdade, fraternidade, o homem busca desde os primórdios. E a nossa Constituição, no Brasil, desde 1988, nos assegura isso dentro da nossa Carta Maior, da nossa Lei Maior, que é a Constituição Federal. Mas depois dela, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o próprio Marco Civil da Internet, nós temos a lei de crimes cibernéticos, conhecida também como Lei Carolina Dickermann, nós temos as estratégias de segurança da informação do governo federal, que foram lançadas em fevereiro desse ano, nós temos várias normas, a lei de cadastro positivo, nós temos várias normas que também fazem parte deste arcabouço de direitos do indivíduo, que é a proteção de dados e a privacidade. Como é que a gente se adequa? Começa a estudar a legislação e entender o que ela quer, o que ela nos exige. Depois a gente começa a trabalhar com as ferramentas. Não existe adequação LGPD
que nós não, se não tiver de mãos dadas aí, jurídico e TI. Por isso que o Murilo está aqui hoje para falar com a gente também. Nós precisamos do pessoal da TI. É uma matéria multidisciplinar do ponto de vista do direito, do ponto de vista da TI, do ponto de vista da governança, das regras de governança, do compliance, estar em compliance. Então, não temos a adequação se não tivermos ferramentas adequadas. Ferramentas jurídicas, ferramentas técnicas, ferramentas organizacionais e procedimentos. Precisamos estabelecer procedimentos. O que é isso? Políticas. Né? Políticas de atendimento ao titular, políticas de privacidade. Hoje a gente está abrindo sites aí, os aplicativos. Primeira coisa que pula na frente, assim, cookies. Usamos cookies. Políticas de cookies. Eu preciso dizer para o meu titular, olha, eu uso cookies. Né? Eu instalo alguma coisa no seu dispositivo para poder te dar acesso ao meu serviço, ou então estou coletando dados para traçar o seu perfil de consumo. A gente pode tudo, a LGPD permite tudo, desde que quem coleta dados seja transparente com o titular, o dono dos dados. E, por fim, a conscientização, que talvez deveria estar em primeiro lugar, até mesmo antes da regulamentação, é a conscientização, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A gente precisa promover, disseminar essa ideia, esses princípios, essas necessidades hoje que nós temos de proteger a nossa privacidade em função, né, da internet e da rapidez com que as informações elas são processadas just in time, né, na verdade. Aí, dentro das redes, apesar da LGPD não proteger só mídias digitais, ela também protege mídias físicas, ela protege documento impresso, ela protege o direito das coisas, né? Qualquer lugar que a gente tem uma informação, a gente tem que se preocupar com a LGPD, uma informação pessoal. E agora, né? A lei está valendo, tá, gente? A lei está valendo desde 17 de setembro de 2020, desse ano. E o que eu preciso fazer? Por onde que a gente começa? Então, o que na lei está vigente? As penalidades previstas na lei ainda não estão vigentes. Elas vão entrar em vigência a partir do dia 1º de agosto de 2021. Mas os titulares, que são as pessoas físicas donas dos seus dados, eles já podem exercer os seus direitos perante os controladores. São 12 direitos, a princípio, são 12 direitos que cada um de nós tem para exercer perante os nossos controladores. Os titulares, eles podem propor ações individuais na justiça, no juizado especial, na justiça comum. Os controladores também estão sujeitos à fiscalização dos órgãos de proteção ao consumidor. A lei fala expressamente que os titulares podem reclamar seus direitos perante os órgãos de defesa do consumidor, PROCONs. Nós também temos a possibilidade de atuação do Ministério Público, que pode aplicar multas, pode exigir a assinatura de termos de ajustamento de condutas ou mesmo propor ações civis públicas. Nós já temos isso. Aqui no Brasil, já tivemos uma ação civil pública recentemente proposta, o Ministério Público aplica multas desde antes da LGPD, com base nas outras legislações que eu mencionei antes. Então, o Ministério Público, estamos sujeitos à atuação dele e ele atua fortemente, ele tem atuado fortemente. Nós temos a inversão do ônus da prova em favor do titular, então, quem tem que provar somos nós, os controladores, quem coleta dados. O titular não tem que provar nada. A LGPD é um bem bolado do Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma regra que está lá prevista no Código de Defesa do Consumidor e que foi trazida também para a Lei Geral de Proteção de Dados. E também ela prevê a responsabilidade solidária entre controladores e operadores. Isso é muito sério, porque a responsabilidade solidária, quando você tem uma responsabilidade solidária entre duas partes, você pode cobrar de qualquer uma. Então, não importa se o problema aconteceu comigo ou aconteceu com o meu colega ou alguém que eu contratei para prestar serviços para mim, por exemplo, um serviço de armazenamento em nuvem, certo? Não importa. O titular, ele pode perseguir a indenização dele de mim ou do meu prestador de serviço. Por isso, hoje, a tendência é que nós só mantenhamos relação comercial com quem está adequado. E precisamos estar adequado para não perder os nossos partners, os nossos parceiros comerciais com quem a gente contrata aí por aí no mundo, né, no nosso mundo de atividades que a gente desenvolve no dia a dia. Então, o que a gente prioriza? Por onde que a gente começa? Primeiro, as instituições têm que, rapidinho, nomear o encarregado de proteção de dados. O encarregado é ou DPO, também chamado DPO. DPO é o responsável por assegurar a privacidade nas organizações.
ele é como se fosse um auditor, né? Ele tem uma autonomia, ele pode ser alguém interno, alguém externo, ele pode ser até uma pessoa jurídica, mas é preciso que as organizações tenham alguém responsável por assegurar a proteção de dados dentro, né, das suas atividades diuturnas aí, diárias. As organizações também precisam verificar as políticas de privacidade, se não tem que elaborar, tem que publicar nos canais digitais. A gente precisa fixar avisos de privacidade em ambientes com tratamento de dados e atualizar o código de conduta dos colaboradores das organizações. Onde nós temos uma câmera, nós temos tratamento de dados, porque a imagem é um dado pessoal. Então, eu preciso dizer para as pessoas que aquele ambiente está sendo filmado, aonde que eu armazeno aquelas informações, por quanto tempo eu armazeno aquelas informações. Isso já está valendo. Não é só colocar aquela placa, sorria que você está sendo filmado. É mais, né? A gente precisa rever todos os nossos avisos de privacidade. E nós precisamos também ter uma estrutura mínima ainda, com formulário simples que seja, para atender os titulares. Lembra que eu falei que são 12 direitos? Então, as pessoas podem ligar para as instituições, podem ligar para os consultórios, para os hospitais, e falar, olha, eu quero exercer o meu direito de titular, eu quero saber se meus dados estão aí dentro da sua instituição, quais dados você tem, o que você faz com eles. Esses são direitos dos titulares. E eles podem perguntar isso para os controladores, e os controladores, eles vão, tem que estar aptos a responder. Nós temos que preparar as medidas de segurança da informação. Eu não vou falar muito disso, que isso aí é parte do Murilo, talvez ele fale bastante sobre isso, né? Mas, como eu já disse, a LGPD não é lei só, é também medidas técnicas de segurança, são os firewalls, são os antivírus, são os documentos que versam sobre a continuidade dos negócios em caso de uma crise, em caso de uma adversidade. Isso tudo faz parte das medidas preventivas e mínimas de segurança da informação que as organizações têm que manter. Contratos, nós vamos precisar atualizar os nossos contratos com outras partes, porque, igual eu falei, a gente já vai ter que contratar com pessoas que estejam minimamente adequadas, porque a partir de um certo momento nós vamos estar expostos, né, a um problema. Nós temos que dar início à gestão do consentimento. Consentimento é só um aspecto da lei. Então, nós temos que começar a cuidar dele, porque ele é um aspecto, mas ele é importantíssimo. Tá? Conscientizar as empresas, conscientizar todo o staff e outras partes interessadas. Passei rapidinho aí, porque eu quero parar na ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E essa autoridade, ela até ontem, ela não existia no mundo virtual, mas a partir de ontem ela já existe. Então, as organizações têm que estar preparadas para lidar com a ANPD. A ANPD já tem um site onde a gente pode entrar e fazer reclamações, inclusive. Então, a partir de agora, esse slide aqui era o slide que eu falava até ontem, né? Ainda não precisamos nos preocupar, porque ela está formada, mas ainda não está se manifestando. Desde ontem, a gente já tem o site para poder receber reclamação. Mas aí as pessoas vão me perguntar, Maria Cláudia, mas aí nós vamos ter que, como se diz, né, beber desse caldo de limão azedo, né? Mas vamos fazer uma limonada desse limão, gente? Vamos fazer? Porque a lei não tem só aspectos negativos, não. A lei, ela traz, pela experiência europeia, muitos aspectos positivos, alguns aspectos positivos, que eu trouxe aí para vocês. Um deles é oportunidade de aprimorar as rotinas e os sistemas. Nós vamos ter a oportunidade de acabar com o retrabalho, melhorar os processos, parar de armazenar dados que nós não precisamos, que nós não usamos para nada, e isso aí diminui os custos de armazenamento. Nós vamos obter vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes. Eu já falei que nós não estamos... vai chegar um ponto que quem não estiver adequado, né, vai perder contratos, vai perder em relação a quem está adequado, por causa da responsabilidade solidária entre as pessoas que compartilham dados e que utilizam de dados pessoais. Da mesma forma, quem tiver adequado vai ganhar credibilidade e fortalecimento da confiança no mercado. Trabalhamos também com o engajamento, participamos nesse momento de construção de boas práticas. A ANPD, ela tem que se manifestar em mais de 60 pontos da lei. E ela
não está preparada ainda. Então, vamos trabalhar, né, em alguns aspectos da lei que nós entendemos que tem que ser conduzidos de uma forma adequada e vamos ajudar a ANPD até nesse momento aí de formação das boas práticas. Vamos estar adequados à lei e vamos evitar advertências, multas e graves danos à reputação das instituições. Outro ponto positivo que a LGPD traz para a gente é que, a partir do momento que uma instituição ela se adequa, possibilita a ela fazer uma gestão de dados mais eficiente. E uma gestão de dados nada mais, nada menos do que você providenciar um tratamento dos dados, uma organização, de forma que você possa auferir ganhos desses dados, dessa inter-relação de dados, desse trabalho que você desenvolve com todos os dados que você tem aí dentro, você ainda não tirava nenhum ganho disso, mas a gestão de dados é uma ciência que nos possibilita obter ganhos financeiros, inclusive, a partir da análise e da obtenção de conhecimento do trabalho que é realizado em cima desses dados. Estou indo para o final, aqui é um videozinho para vocês entenderem como que a LGPD impacta na vida da gente. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vai ser junto? Vai. Posso tirar uma foto sua para o cadastro? Oi? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Mas eu só vou comprar um shampoo e uma escova de dente, precisa disso? Por que eu tenho que fazer? Que nem quando você vai no consultório, sabe? Eles fazem o cadastro lá na portaria. Posso fazer? Pode. Tá. Posso fazer uma foto sua? Foto? Pro cadastro? Isso. Posso tirar uma foto sua para o nosso cadastro? Pode. Olha aqui, por favor. Mas o cadastro ganha desconto? Posso fazer uma foto sua para o nosso cadastro? Agora, posso fazer uma de perfil também? Pra gente ter uma segunda informação do seu rosto. Pode ser? Posso coletar uma impressão digital sua para atualizar aqui também? Nossa, tudo isso? Para ver se você consegue um desconto ou alguma promoção? Ótimo. Pode ser o polegar também? Tá de todos os dedos? Foi? Foi. Agora da outra mão também, o indicador do polegar, tá? Mas pra que é isso? É que nem no banco, você não coletou lá a sua impressão digital, então não tem problema nenhum também você deixar aqui. O governo quer saber se a gente vai ficar doente. Para votar também, teve que fazer, né, impressão digital. Eu vou ganhar um prêmio? Não, vai ganhar uma foto. Vai Posso tirar uma foto pro seu cadastro? O nome do seu melhor amigo. Hã? Meu melhor amigo. Ah, é pro nosso cadastro aqui. Marta? Marta? Você tem animal de estimação? Qual que é o nome dele? Falta só uma pergunta. Qual que é o nome da sua mãe? Tem como passar normal só? O que é normal? CPF, RG? Só meu CPF, se eu tenho algum convênio para ter um desconto, alguma coisa. Então CPF é normal, RG, data de nascimento. Entendi. Você não achou estranho tirar a impressão digital na farmácia? Não? Não. É, no banco tira, né? É. Às vezes em algum escritório, alguma coisa assim. Normalmente eu não passo de jeito nenhum. Só quando eu faço o cadastro no lugar. Aí você confia. Você não achou estranho de perguntar isso? Eu achei. É pra eu comprar um desodorante, é bem estranho. Então, em outros lugares, tudo bem passar, né? Importante a gente refletir, né? Que às vezes vem umas perguntas e uns dados. E a gente nem questiona. A gente nem questiona. A gente nem sabe pra onde vai, nada, né? Na verdade, tem que tomar muito cuidado com isso. É, eu parei para pensar, a hora que você falou só do cachorro. E ela passou os dela pra você? Tenho a data de Fácil, nascimento. amiga, sou facinho. Às vezes a gente passa um monte de informação sem saber pra quê, né? Sim. Bom, é isso. Muito obrigada. Tá aí os meus dados. Fiquem à vontade para anotar. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia, foi muito interessante. A gente pediu que fizesse de uma forma mais resumida para dar chance de um debate maior. Acho que nós vamos ter várias perguntas no final. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga e conselheira, a doutora Fabiana, que fará a apresentação do nosso outro palestrante e conduzirá os debates que podem, mais uma vez, lembrando, podem ser escritos no bate-papo. Se alguém quiser também emitir a opinião, é só pedir, a gente abre o microfone após a fala do nosso outro convidado. Fabiana, está com a palavra.
Muito obrigada, doutora Maria Cláudia, e já antecipo meus agradecimentos ao Murilo. O Murilo, pessoal, ele é formado em Sistemas de Informação e Processos Gerenciais pela Fundação Getúlio Vargas e tem aí uma experiência de mais de 15 anos no setor de tecnologia da informação, no segmento da saúde, atualmente lá em Uberlândia, no Uberlândia Medical Center. Muito obrigada, Murilo, por ter se disponibilizado a vir aqui e passar algumas dicas para nós, médicos, do impacto dessa lei aí na nossa vida, no momento em que a gente está aí com o avanço da telemedicina e rede social. Por favor. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado pela apresentação, Fabiana. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação rápida que eu fiz para a gente poder falar um pouco sobre esse tema tão relevante. Só um minutinho. Então, gente, primeiramente quero agradecer por estar aqui hoje falando com vocês dessa lei tão importante que veio para balançar muito o setor de saúde por muitas coisas que a gente vai falar um pouco mais técnico aqui, né, da aplicação da lei. Como a Fabiana me apresentou, meu nome é Murilo, trabalho há mais de 15 anos na área de tecnologia na parte de saúde, então já implantei sistemas hospitalares, já implantei segurança da informação em hospitais, clínicas, consultórios, então, assim, estou há bastante tempo vivenciando esse mundo de tecnologia no setor de saúde e acompanhando a evolução dele neste sentido, né? E com a lei como essa, ela traz para a gente muitas reflexões, como a Maria Cláudia passou, sobre questões que muitas vezes a gente não percebe de tão simples que é. A minha ideia aqui com vocês é passar em algumas coisas dessa aplicação prática de algumas coisas da lei, para que a gente possa refletir e entender alguns pontos que a gente tem de fragilidade que é necessário ter atenção nesse sentido, né? Então, o primeiro passo aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados, como a Maria Cláudia bem informou inicialmente, né? Ela é lá de 2018, então ela não é nova como se apresenta ser, né, agora do dia de setembro, então ela começou em 2018, então havia muita discussão se entrava, se não entrava este ano de 2020, mas foi sancionada e entrou em vigor agora. Ela motiva uma mudança pragmática no gerenciamento dos dados. O que isso quer dizer, né, no setor de saúde? São um monte de informação que você hoje trafega com o seu paciente, com a sua clínica, com a clínica de imagem, que a gente vai ter que pensar como manter essa mesma interação, mas de forma, vamos dizer assim, que não fira a lei e que proteja os dados do paciente, né? Sobre a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que influenciou, que é a GDPR, que é a inglesa, que influenciou fortemente a LGPD e como ela está redigida hoje. E, por fim, nós temos aqui que atinge empresas privadas, empresas públicas, coletar, transferir, todo tipo de informação que for ser trafegada, e aí muitas vezes a gente se preocupa com a informação eletrônica, né, dos meios eletrônicos, mas também há uma preocupação sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados da documentação física, que muitas hoje ainda, que é um setor que ainda está em franca expansão tecnológica, né, ainda muitos trabalham com o papel, e ainda assim no papel há todo o critério da LGPD nesse sentido, porque muitas vezes em algumas discussões foi chamado para falar, não, então só os dados eletrônicos. Não, não são os dados eletrônicos, é aquele prontuário que fica dentro do armário, lá do consultório. Se alguém tiver acesso a ele e divulgar ele também faz parte da Lei Geral de Proteção de Dados e sofrerá todas as sanções previstas nessa lei. O plano de ação que a gente vai falar um pouco aqui é alguns tópicos específicos, como política de privacidade, como a Maria Cláudia trouxe, revisão, elaboração. É importante você
trazer, e aí muitas vezes a gente trabalha com isso com grandes corporações, né, hospitais, clínicas, e muitas vezes esquecemos do consultório, esquecemos de pequenos negócios nesse sentido, mas a lei vale para todos com a mesma rigorosidade e igualdade. Então, é importante que, se você tem uma secretária, trabalhe com ela uma política de privacidade, uma política de controle de acesso, gestão de dados, análise e revisão dos contratos e controle de consentimento, a gente vai falar um pouco disso, segurança, adoção de medidas técnicas para proteger os dados e treinamento, né? Basicamente, treinamento é uma coisa que a gente percebeu muito dentro desse processo agora, que ele vai trazer para a gente muita, vamos dizer assim, conscientização, porque a gente sabe que, como é uma lei nova, em franca expansão ainda, com muitos entendimentos, a doutora Maria Cláudia está lá, sendo membro lá da Agência Nacional de Proteção de Dados, lá, né? Então, assim, já vê que é uma situação que ainda vai sofrer alguns entendimentos ao longo do tempo, até mesmo para a aplicação ser mais efetiva e eficaz dentro daquilo que a lei vem para trazer para a gente, né? Um dos pontos, entrando mais tecnicamente aqui, um dos primeiros tópicos que eu quero abordar com vocês aqui é com relação ao Wi-Fi. Hoje, a gente percebe que muitos estabelecimentos de saúde, ou quase todos eles, né, têm acesso ao Wi-Fi e dá acesso ao Wi-Fi para os seus visitantes e os seus acompanhantes, enfim, de pacientes, todos têm acesso ao Wi-Fi, aonde muitas vezes está só por uma senha, quando tem, na maior parte das vezes é uma rede aberta, que a gente chama, e a partir do momento que você faz isso, você acaba deixando exposto toda a sua rede de dados lá dentro, se você não criar e não usar ferramentas que mitiguem esse risco, né? Então, os arquivos que você compartilha na rede, as imagens, os softwares disponíveis na rede, tudo isso, pelo acesso, vamos dizer assim, simples do Wi-Fi, o paciente, o acompanhante, ele pode ter acesso, ou até mesmo invasores, os hackers, né, que a gente chama, pode acessar um Wi-Fi com segurança baixa e aí conseguir ter acesso a todos os dados disponíveis naquela rede eletrônica ali, né? Então, existem mecanismos hoje e muitas ferramentas já bem estruturadas para esse tipo para mitigar esses riscos, né? Uma delas é o Firewall, que é uma ferramenta, uma tecnologia que ela faz um filtro de quem pode entrar na rede e quem pode sair daquela rede. Então, é importante você pensar, e aí muitas vezes a gente se pega pelo custo do investimento, porque quando você fala isso em grandes corporações, você acaba tendo isso mais facilmente, vamos dizer assim, financiado pela estrutura, né? Quando você vai para um nível de consultório, onde tem o médico, a secretária, o investimento em certas aplicações, ele custa muito, né? Então, hoje no mercado já existe modelos que tragam esse Firewall de uma maneira mais, vamos dizer assim, adaptativa para realidades de pequenas expressões, qual um consultório, do ponto de vista de quantidade de pessoas e quantidade de interações. Uma outra ferramenta importante também para a questão do Wi-Fi é o Captive Portal, né, que é uma ferramenta que traz para a pessoa, quando vai acessar, provavelmente muitos de vocês já devem ter acessado um desse no aeroporto, em alguns outros lugares, que eles coletam alguns dados seus em relação à parte de segurança, né? Isso está bem, vamos dizer assim, descrito lá no Marco Civil da Internet, que traz que você tem responsabilidade se caso cometerem algum crime, alguma coisa dentro da sua rede. Então, é importante você coletar o dado daquela e depois você gerenciar e saber quem foi. Ao mesmo tempo, a LGPD agora traga que, para você coletar o dado, a pessoa tem que dar o de acordo dela. Então, você consegue agora, como disse a doutora Maria Clara, consegue agora associar, né? Segurança, que é saber quem fez o quê, ao mesmo tempo você sinalizar para a pessoa que você está olhando isso. Então, hoje o Wi-Fi é um dos pontos mais frágeis e sensíveis que a gente percebe no meio de tecnologia, diante da facilidade do modem, do roteador, de você já rotear tudo aquilo ali e a partir daquele momento, algumas pessoas que queiram invadir, eles conseguem facilmente fazer isso por intermédio do Wi-Fi. Um outro ponto importante que a gente percebe é a questão da infraestrutura, né? No mercado corporativo, as empresas de tecnologias,
entregam ferramentas importantes para a infraestrutura. Aí nós estamos falando de antivírus, que é um ponto importante hoje, principalmente pelo fato de ransomware, que é um tipo de vírus, vamos dizer assim, né, que rouba os seus dados e bloqueia, e você tem que pagar para desbloquear isso quando necessário. Então, o antivírus, ele é uma porta que ele faz depois do firewall, ele faz um filtro na máquina para que evite que certas pessoas invadam e, ao mesmo tempo, colete dados lá dentro, né? Então, cookies, como a doutora Maria Clara falou aí, há muitos dos antivírus hoje, eles já bloqueiam e já sinalizam para você se você quer disponibilizar esse tipo de informação para aquele site. Então, é importante ter um antivírus atualizado, e aí muitas vezes a gente acaba percebendo, né, e vendo dentro das instituições que os antivírus até existem, mas muitos deles estão desatualizados, não têm as vacinas necessárias, mas a gente só percebe isso quando acontece o problema, e aí quando você vai atrás, realmente precisava ter um pouco de segurança maior naquele antivírus para você poder dormir melhor, vamos dizer assim, né? Backup, hoje, a gente fala muito nesse tópico, né? Sempre se foi muito dito, então você tem backup local, backup em nuvem. Quando você vai para o backup em nuvem, né, que é Amazon ou outros tipos, Google, enfim, você precisa entender a segurança da informação de lá e saber se o seu dado está bem coletado. Quando você vai para esses grandes players, isso teoricamente já está mais consensuado. Quando você vai para players menores, é importante ter um filtro interessante para que não que a partir do momento que você disponibiliza o seu backup, você fica exposto a toda a informação da sua estrutura na nuvem, né? Se for local, é importante para que você consiga recuperar em caso de incidente, né? Mas no caso de nuvem, além de você recuperar, que é um ponto, você também tem que validar se o seu fornecedor ele traz garantias para que você não perca essa informação. Não vaze, né? Controle de e-mail hoje ainda, dentro do Gartner, que é uma forma de controlar acessos e verificar falhas de segurança, hoje o e-mail ainda é um dos principais falhas de segurança que a gente percebe no dia a dia. Então, receber um e-mail falando do banco, né? Até hoje a gente recebe e-mail do banco falando, clique aqui para ver seu extrato, clique aqui que você ganhou uma promoção, clique aqui. Quando você clica, não acontece nada no computador, hoje está tudo transparente, o vírus vai lá, instala um agente na máquina e a partir daquele momento você passa a ter os seus dados coletados e manipulados por outras pessoas. Então, o controle de e-mail é importante, e aí associado ao antivírus, que faz também trabalho nesse controle de e-mail que você usa dentro da sua instituição. E um controle rígido de acesso à rede interna de dados. Então, igual eu falo novamente, né? Quando você vai para hospitais e grandes clínicas, você tem uma percepção de um controle maior. Quando você vai no nível do consultório, você percebe que não existe controle de quem acessa aquela rede. A secretária muitas vezes acessa com o usuário do médico, o médico acessa com o usuário da secretária, informações são compartilhadas por todos ali dentro, sem nenhum tipo de controle de quem vê o quê. Então, é importante ter um controle rígido para você saber que as pessoas estão vendo exatamente aquilo que elas deveriam ver, nesse sentido, né? Políticas e orientações, a Maria Clara trouxe aí a questão das políticas. É importante que você trabalhe uma política de segurança da informação forte, um código de conduta também forte, evidenciando todas as regras, tudo aquilo que você vai compartilhar, seja físico, seja eletrônico, para que as pessoas possam saber, e aí é o que eu já ouvi o juridiquês uma vez me falar, né, a prova positiva, né, você informa, a pessoa ainda assim pode fazer algum tipo de coisa, mas você informa para ela, orienta, treina, e aí caso ela faça alguma coisa, você tem essa prova positiva que você trabalhou com ela, que ela sabia que aquilo ali não poderia ser realizado daquela forma, né? Então, hoje, um dos principais motivos de vazamento de informação das instituições é geralmente pelo colaborador. Então, colaborador, pelas pessoas, vamos dizer assim, né? Colaborador, pelo médico, pelas pessoas que interagem com as ferramentas, elas acabam tirando foto. Eu trouxe um exemplo aqui, o colaborador tira uma foto do prontuário de um paciente e divulga sem autorização. Então, eu tiro uma foto, jogo no grupo da família, e daqui do grupo da família vai para outros grupos, e assim
aquela informação que era restrita da clínica, do consultório, do hospital, ela está rodando hoje dentro de vários grupos pelo fato do colaborador ter tirado uma foto. Como que se mitiga isso? Fazendo com que ele entenda as políticas de segurança, treinando código de conduta para você minimizar a fala de que muitas vezes a gente percebe nesse meio, que ele fala que não sabia que aquilo não poderia ser feito, né? Então, é importante trazer, treinar e orientar de forma consistente e gerar nela o entendimento que aquilo ali é proibido e que pode gerar sanções para ela também. Um outro ponto que a gente percebe muito forte hoje é com relação ao compartilhando o prontuário, né? Então, hoje, todos os serviços de saúde caminham fortemente para que o prontuário do paciente seja um só, para que a gente consiga acompanhar a gestão de saúde do indivíduo, do consultório, quando ele vai no pronto atendimento, quando ele vai na parte hospitalar, quando ele faz um exame de imagem. Então, toda aquela informação ali, a ideia dela hoje é que você tenha ela compartilhada para que você, vamos dizer assim, né, otimize o recurso, né, para que o paciente não faça exames desnecessários e tudo mais, ter acesso rápido ao histórico de saúde daquele indivíduo, para que o tratamento dele seja melhor possível. Então, isso é o que a tecnologia hoje, os softwares, trazem para você poder ganhar com isso, né? Só que, em contrapartida disso, você tem que tomar alguns cuidados para que isso aconteça de forma efetiva, né? Então, quando você vê a LGPD, desde que o paciente permita essa integração, então você pode ter termos de consentimento do paciente, que deverá ter um documento assinado informando o que você vai compartilhar e com quem você vai compartilhar. E aí, dessa forma, é importante você realizar uma qualificação dos seus fornecedores, parceiros que fazem parte desse seu ecossistema. E aí eu trago a informação de que a clínica de imagem, o laboratório, o hospital, o pronto atendimento, eu vou compartilhar dados? Vou. Então, eu aviso o meu paciente como? Pego por escrito dele que os dados dele serão compartilhados, quais os dados e com quem, para que ele dê a anuência dele naquele sentido, né? Então, a lei traz aquilo que antes a gente, muitas vezes, dividia a informação de forma, vamos dizer assim, unilateral. Ela quer que você pode continuar dividindo a informação, pode continuar falando de prontuário único, desde que o paciente esteja interagido nessa autorização e saiba o que está acontecendo com os dados que são dele, né? São de guarda nossa, do ponto de vista de instituição, mas os dados são do paciente propriamente dito. Hoje, fortemente, a gente vê o uso de mídias sociais, né? Então, principalmente ligadas também ao WhatsApp, ao Telegram e outros modelos, outras ferramentas nesse sentido. E é comum hoje a gente ver muitos médicos atendendo os pacientes por esses canais, seja Instagram, WhatsApp, Telegram, outros canais aí, que são canais, vamos dizer assim, entre aspas, informais, né? Não são canais corporativos para essa informação. Então, há um risco muito grande, não da plataforma propriamente dita, porque as plataformas têm muito controle de segurança e tudo mais, mas como disse anteriormente, é alguém compartilhar a informação de forma inadequada, tirar print de tela, tirar foto, compartilhar isso em outros lugares. Então, são canais que permitem que isso seja facilmente, vamos dizer assim, vazado, né? Então, você já deve ter percebido recentemente muitos casos desses de vazamento pelo Instagram, pelo WhatsApp e tudo mais, que pegam informações do paciente e começa a passar um pelo outro, e quando vê, já está sistemático na rede. Então, por isso é importante usar plataformas corporativas para atender os pacientes, documentar a autorização do paciente no uso dessas ferramentas. Então, quando o paciente for ao consultório, for à clínica, for ao hospital, ele tem que dar a anuência dele de que ele está de acordo com o uso de plataformas digitais para que troque informações com ela. Então, se vocês vão usar o WhatsApp, que o paciente dê ciência que está sendo usado o WhatsApp para aquele modelo e o que será trocado e qual o telefone. Então, ele permite as coisas desde que você tenha muito controle nesse sentido, né? E vale ressaltar ainda que as operadoras de plano de saúde estão
iniciando remuneração de teleatendimento. Então, esses atendimentos que muitas vezes é realizado pelo corpo médico de maneira gratuita, vamos dizer assim, hoje muitas operadoras já estão remunerando por esse tipo de atendimento. Então, é importante ter uma organização que comprove o atendimento numa ferramenta corporativa para você poder ter o retorno daquele atendimento dentro daquilo que está sendo trabalhado hoje pelas operadoras dentro dessa mudança, dessa revolução digital que a gente vivenciou com a questão da Covid desde março, né? Um outro ponto importante que eu queria falar com vocês aqui é a aquisição de software. Hoje, existem muitas plataformas de prontuário web, que facilmente você entra lá, faz um cadastro rápido, já pode usar, já pode compartilhar os dados do seu paciente, já pode começar a atender. É tudo muito fácil, vamos dizer assim, né, com uma facilidade muito grande, com tudo à mão, assim, mas aí vem o lado que a gente percebe que com a lei isso precisa de alguns cuidados, né? Então, algumas recomendações, foi até o que eu trouxe aqui. Primeiro, qual é o local de armazenamento daquele software? Então, aonde que ele coloca os dados, quando for na nuvem, principalmente, né? Quando for local, pelo menos você tem toda a gestão do dado dentro de casa. Então, aí você, vamos dizer assim, o risco ele é inteiramente seu. Quando ele é nuvem, você compartilha com alguém esse risco. Então, você cadastra o paciente, coloca os dados pessoais dele lá dentro, você coloca também os dados de saúde desse paciente dentro, seja dados sensíveis, dados não sensíveis, tudo você coloca lá dentro. Então, é importante você saber aonde está armazenado, se o seu parceiro que você comprou esse software, se ele divide isso com mais alguém, porque como ele é um software que a gente chama de software web, ele pode compartilhar isso com outras informações de pacientes e fazer um grande banco de dados. Isso é possível, né? Então, é importante você saber se o seu vamos dizer assim, fornecedor do software, se ele vai fazer isso, e se for fazer, ele precisa da sua autorização nesse sentido. Validar qual é a política de backup desse fornecedor, porque se os dados forem perdidos, né, como que você vai recuperar esses dados dentro e o histórico de tudo aquilo que você tem. Então, é importante saber como que ele faz, aonde ele faz. Validar a política de segurança da informação que ele tem lá dentro, que aí entra um pouquinho no que eu falei anteriormente, que é com relação a como ele compartilha os dados, se ele compartilha, como que é a segurança desse dado lá dentro, como que é a restrição disso. Então, muitas vezes, assuntos que eu trago aqui, muitas vezes o médico ele não tem expertise para isso, né? Então, por causa de todas a profundidade desse tema aqui. Então, é importante trazer, igual a Maria Cláudia disse, existe hoje consultorias especializadas e focadas para esse tipo de coisa, que traga um pouco de segurança sem ter custos tão altos quanto a gente percebe para as grandes operadoras aí de plano de saúde, hospitais. Então, é importante você entender o que tem para diminuir os riscos do vazamento, porque falar que 100% do risco vai ser resolvido, a gente da área de tecnologia percebe que isso não existe. Então, tudo que você faz, ele vai te trazer mais chance de segurança, e não quer dizer que você vai estar 100% seguro, visto isso, grandes instituições que já foram invadidas por mais de uma vez. Então, não há hoje segurança 100%. Então, você trabalha para garantir que você mitigue os riscos daquele dado tão sensível que você tem lá dentro, né? E em caso de rescisão do contrato com este fornecedor, a pergunta é, seus dados serão apagados, o fornecedor vai usar seus dados, ele vai te devolver seus dados em planilha de Excel, como que vai ser isso, né? Então, diante da facilidade hoje de aquisição de softwares na web, é importante criar alguns critérios para que você evite de entrar dentro de um software que pode te dar mais dor de cabeça do que facilidade, principalmente pela questão da LGPD, né? Então, é importante a gente trabalhar muito fortemente essas análises de aquisição de software, né? E para encerrar, assim, o que eu trago aqui para vocês, até para ser breve, né, diante da importância para abrir para algumas perguntas, né, como já foi dito,
Os princípios da LGPD são extensos e é importante entender suas implicações, né, para implementá-los no contexto adequado e sem exageros, de forma a não prejudicar a eficiência operacional e a interoperabilidade entre os sistemas e instituições. Porque a gente, principalmente nesse meio de tecnologia, nós estamos percebendo muita gente criando coisas que, se a gente for colocar ao pé da letra, você acaba não conseguindo girar a operação da estrutura, né? Então, o paciente vai poder chegar e pedir para excluir todos os dados que tem lá dentro? Não pode fazer isso porque você tem outras leis que falam que você tem que guardar o prontuário dele por 5, por 10 anos. Então, tem que ter um pouco de bom senso, a lei está passando, ela é nova do ponto de vista de entrada, então ela vai passar por algumas, vamos dizer assim, adaptações, né, e algumas revisões aí pela estrutura, até mesmo para que seja aplicado, porque cada segmento tem a sua particularidade e o de saúde tem muitas, principalmente nessa questão do dado sensível, que é o dado de saúde do paciente. Exemplo, o laboratório emite os resultados do exame, então o médico quer acessar os exames de maneira prática para que ele consiga visualizar os exames do paciente e poder avaliar, ou até mesmo adiantar um retorno, ou até mesmo já começar um certo tratamento. Se não houver um compartilhamento dessa informação, você precisa que o paciente vá de um lado, pegue a informação e leve para o outro. Então, tem coisas que a gente sabe que a lei vem para ela controlar, ela não quer, vamos dizer assim, engessar e limitar, ela quer gerar que as pessoas e as instituições trabalhem dentro de algo organizado que dê privacidade e segurança para as pessoas que estão naquele modelo e que estão interagindo com aquelas informações, né? É isso, gente, que eu queria falar para vocês. Então, eu tenho meus contatos, depois eu passo para vocês, por intermédio aí da Fabiana, e obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês um pouco dessa mudança tão grande que está acontecendo no segmento de saúde. Obrigado. Muito obrigada, Murilo, muito obrigada, doutora. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, nós já temos 2 aqui no chat, uma perguntando se a gente vai ter acesso posterior à gravação, nós vamos ver com a nossa TI. Outra pergunta que nós temos aqui é uma solicitação que seja comentado sobre os prazos obrigatórios de armazenamento dos dados. Prazos obrigatórios de armazenamento dos dados. Doutora? A senhora pode nos ajudar? Os dados, eles são armazenados pelo período, existem dispositivos legais que obrigam determinados dados a serem arquivados por X períodos. Então, eu vou dar um exemplo, os documentos referentes a fundo de garantia dos colaboradores das instituições, 30 anos de prescrição, então, no mínimo 30 anos. Documentos como de saúde e segurança do trabalho, muitos têm que ser guardados por prazo indeterminado, ou por mais de 40, 50 anos. PP, PRMO, PPRO, PPP, esses documentos referentes à saúde e segurança do trabalho. Os documentos fiscais tributários, normalmente, são 5 anos. Então, e nós temos no Código Civil prazos de 1, 2, 3, até 10 anos, 20 anos. O que eu recomendo é que a gente elabore uma tabela de temporalidade, né, prevendo os diversos prazos para os diversos documentos. Para documentos ou informações, dados que não têm um prazo na lei, aí o próprio controlador ele pode estabelecer um prazo razoável e justificar isso. Vou dar um exemplo. Câmeras externas. Câmeras que filmam o ambiente externo na rua para questões de segurança. Quanto tempo que vai ficar armazenado, né, no edifício ali? A gente acha um tempo razoável, né, justificamos lá na nossa política de privacidade, aí o controlador, quem é? Quem coleta esses dados, essas informações dessas câmeras? Nós armazenamos por 2 meses, por 3 meses, que é o período que a gente entende que ela pode ser útil de alguma forma, porque o objetivo dela é segurança. Então, vai variar. Então, são muitos prazos, mas para determinado documento, existem os prazos legais e os prazos previstos na legislação, e esses têm que ser obedecidos.
Bom, eu até acrescentaria que, em se tratando, por exemplo, de prontuário médico de papel, gira em torno de 20 anos, e do prontuário eletrônico, ad eterno, né? Aqui tem uma outra pergunta sobre a última regulamentação do CRM sobre telemedicina. Nós sabemos que a última regulamentação, ela foi revogada, e a gente está esperando agora uma nova regulamentação mais ampla para seguir o norte, né, a partir da lei que liberou, da lei federal que liberou a telemedicina. Tem uma outra pergunta aqui, para a implementação da lei de proteção de dados, qual profissional eu devo procurar? Murilo? Isso hoje é uma questão muito discutida, que como a doutora Maria Cláudia disse, é uma questão multidisciplinar. Não só o cara da TI ou somente o jurídico vai conseguir determinar. Então, é importante você encontrar consultorias que tragam as duas plataformas juntas, né? Então, que ele traga a interpretação da lei pelo jurídico e a aplicação técnica pelo lado da TI, para que você consiga simultaneamente atender os dois pontos. Então, a gente já viu alguns casos especificamente onde contratou só o jurídico e aí você ficou com a pendência técnica, ou contratou só o técnico, mas fez muita coisa que na parte jurídica dizia outra. Então, é importante você encontrar profissionais não, empresas, né, que para um profissional só não tem isso, empresas que consigam te entregar as duas vertentes da parte jurídica e da parte técnica, assim como está eu e a Maria Cláudia falando aqui. Então, quando somados, a chance de sucesso é muito maior do que um só unilateral com a sua interpretação. Aqui tem uma outra pergunta. Gostaria que ambos falassem sobre a lei, sobre como a lei altera as regras de avaliação junto aos comitês de ética em pesquisa para uso dos dados de prontuários eletrônicos. Doutora, a senhora pode dizer um pouco, depois Murilo, mais um pouquinho da parte de TI? Só reler a pergunta. Avaliação... Como que a lei pode alterar as regras de avaliação junto aos comitês de ética e pesquisa? Assim, os comitês de ética do CRM que fazem os julgamentos, não é isso, doutora? Que estão julgando? Bom, os comitês de ética e pesquisa são dos centros de pesquisa, das universidades, né? E geralmente a gente vai ali acumulando dado, sempre um comitê de ética sempre já, por rotina, pega termo de autorização, se a pessoa aceita participar daquela pesquisa, se ela está orientada, mas esses dados ficam armazenados, né? Eu penso que a pessoa que perguntou talvez queira dizer se tem alguma proteção aí do ponto de vista jurídico, e que dica que a gente teria do ponto de vista de TI para essa proteção dos dados que a gente colhe numa pesquisa que já tem um documento prévio que solicita que seja buscado, né, esses dados do nosso alvo de pesquisa. Sim, a LGPD, ela atinge, igualmente como atinge todos os outros setores da área da saúde, ela também atinge a pesquisa. A diferença é que eu acho que é algo que também não ocorre hoje. Então, por exemplo, quando você coleta um dado, uma informação, um DNA, né, uma biometria, algum dado que seja utilizado para pesquisa, ele tem que ser exclusivamente utilizado para pesquisa, ele tem que ser utilizado para aquela finalidade e necessidade que foram especificados para aquela pessoa. Então, vou dar um exemplo do que pode acontecer. Esses dados, eles não podem ser usados, por exemplo, para encontrar um criminoso que está sendo acusado de um crime, por exemplo, que você, analisando o DNA, você poderia descobrir. Então, você não pode compartilhar esses dados sem informar para o titular que aqueles dados vão ser usados para outras finalidades. Ok? Ok. Murilo, quer completar alguma coisa? Não, o que a Maria Cláudia disse mesmo, sobre a questão de, desde que ele saiba o que os dados dele estão fazendo, isso mesmo antes da LGPD, né, que ela não veio especificamente em cima desse tema, mas principalmente nessa parte de pesquisa clínica,
e eu já trabalhei com uma empresa dessa, eles são muito criteriosos na questão de coletar a ciência do paciente, do que ele está participando, de onde as informações dele serão trafegadas naquele sentido. Então, o que é feito neste modelo, a LGPD vem só para chancelar e criar um critério em cima disso. Então, teoricamente, nada muda caso você usar os dados da pesquisa para outros fins que não seja aquele já definidos e acordados com o paciente, com o titular daquela informação. Tá. Aqui teve só mais um questionamento, pesquisa científica, se para a doutora, se para a pesquisa científica a lei se aplica ou não? Sim, se aplica. Se aplica. Quando a gente vai coletar algum dado de alguma pessoa física, nós podemos coletar o dado desde que a gente consiga encaixar ou justificar essa coleta dentro de uma das 10 bases legais que a lei traz. Então, a lei traz 10 situações que eu posso coletar dados. Uma delas é para a tutela da saúde e para o benefício por instituições de saúde para benefício do titular. Temos também outras bases legais, temos a base legal do consentimento, que eu falei um pouco antes, lá na minha apresentação, que é diferente da concordância do que o Murilo falou. Viu, Murilo? Você até me corrija se eu estiver errado. Porque o consentimento, se estiver falando algo errado, porque o consentimento é uma base que a gente pode retirar, né? O titular, quem concede o consentimento, pode revogar o consentimento. No caso da pesquisa científica, eu não posso revogar o meu consentimento e pedir para apagar todos os dados. Talvez possa, talvez não possa. Então, teríamos que avaliar caso a caso para verificar, certo? Mas a LGPD se aplica, sim, à pesquisa científica, como se aplica a coleta de dados de qualquer forma, por qualquer instituição. Murilo, como identificar de onde o dado foi vazado? Isso aí é como achar uma agulha no palheiro, né, muitas vezes, né, principalmente pelo fato da quantidade de opções de que isso é possível, né? Então, você tem, primeiro, para identificar de onde ele foi vazado, você tem que fazer uma auditoria de todo o seu sistema, seja ele antivírus, firewall, Windows, Linux, aonde você tem falha de segurança, e aí você começar a trabalhar, usando softwares específicos para isso, que existe, que ele faz uma varredura na rede e verifica as principais falhas e de onde isso aconteceu. Vou dar um exemplo prático disso, foi uma instituição no início desse ano, ele foi invadido por um ransomware, e aí a gente começou a fazer a recuperação dos dados, conseguimos recuperar tudo em 9 horas mais ou menos, é uma instituição grande, e aí depois a gente foi atrás de entender de onde partiu a infecção deste ransomware, né? Depois de quase 10 dias rodando software, procurando, a gente verificou que foi uma conexão remota realizada por um colaborador da própria TI, que o computador dele estava infectado e ele acabou infectando a estrutura inteira. Então, assim, é uma questão difícil de ser identificada, algumas vezes nem é possível identificar de tão sofisticado que é o ransomware, o vírus e tudo mais, mas, assim, hoje existem ferramentas no mercado que dá para você poder fazer. Então, não existe um local só, né? Depende do número de fragilidades que você tem dentro da rede para você ver o tanto de espaço que ele tem para onde entrar. Quando isso é minimizado, você tem menos caminhos para conferir. Quando isso é maximizado, aí fica mais difícil você saber de onde partiu essa invasão. Fabiano, deixa eu aproveitar aqui esse tema e fazer uma pergunta para a Maria Cláudia e o Murilo. Então, Murilo, você falou aí que é difícil identificar, mas a gente usa prontuário de hospital, a gente usa prontuário de clínica, a gente usa prontuário de plano, de operadora de plano de saúde. Se ele vazar, nós somos responsáveis, ou seja, às vezes uma informação que eu coloquei lá, como que seria verificado isso, qual a minha responsabilidade de eu ter colocado aquilo vazado? É uma situação difícil. Já aproveitando, Murilo, eu queria perguntar para você de uma forma prática, eu estou lá no meu consultório do dia a dia,
como é que eu vou escolher meu prontuário eletrônico? Ou seja, é um código XXW que vai me dar que ele é seguro, ou seja, é um certificado FW, a gente precisa passar essa informação para os colegas para saber qual prontuário que ele pode colocar, ou seja, aquele é seguro em nuvem, não é? Ou seja, qual tipo de certificação ele teria? Isso é uma dúvida muito comum na nossa prática clínica. Eu vou responder a segunda pergunta primeiro, depois a primeira a Maria Cláudia responde, que ela tem mais competência do que eu para isso. Para você poder fazer uma escolha hoje de um software, existem, vamos dizer assim, organizações, uma delas é a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, a SBIS, né? Inclusive, essa semana ela está em congresso sobre essa parte desse meio digital. Então, ela estabeleceu alguns níveis de segurança dentro do software. Então, é o NSG1, NSG2, que ele traz uma segurança e uma tranquilidade, entre aspas, dentro daquilo que é possível, de que aquele software é seguro. Então, hoje, se você falar quais deveriam ser trabalhados, tem que procurar softwares certificados por essas entidades, porque ele te traz uma segurança de informação, teoricamente chancelada por esses órgãos, né? Hoje, o que tem mais força de certificação dentro do que eu hoje pesquiso é as certificações da SBIS. Então, muitos desses softwares que hoje estão disponíveis na web, eles não têm certificação nenhuma, são softwares criados, muitas vezes com muita flexibilidade, com uma tela muito bonita, mas a segurança não está, vamos dizer assim, adequada o suficiente, e aí eles não conseguem a certificação. Então, por isso que é importante pegar softwares que são certificados. Os grandes players hoje do segmento de saúde, que estão dentro de hospitais, de clínicas, todos eles já têm certificações nesse sentido, né? Então, os para clínicas menores e consultório, muitas vezes não, porque é um pool muito grande, mas existem sim softwares hoje para esses segmentos que têm a certificação da SBIS e que traz uma garantia de segurança, vamos dizer assim, uma chancela de segurança maior do que a dos outros que não foram testados por outras entidades, né? Então, é uma forma de você pesquisar, vamos dizer assim, né, é um critério para você poder escolher o seu prontuário de uso dentro do consultório. Doutora, quer completar alguma coisa? Quero. O doutor Frederico, eu vou responder, tá? Agora que eu entendi a pergunta. Não tinha entendido a pergunta. Só um minutinho. A gente estabelecendo as regras de segurança da informação, como o Murilo falou, nós temos as regras, as normas ISO da família 27000, para poder ter como base para seguir. Então, aquelas empresas de software, ou mesmo as que não são de software, mas que adotam as normas da ISO da família 27000, a gente tem uma segurança assegurada em maior grau, vamos dizer assim, porque é impossível, o Murilo já falou, e ele tem razão, é impossível impedir um ataque. Eles estão invadindo a NASA, eles invadem a CIA, que dirá, né, eles invadiram o nosso Superior Tribunal de Justiça, ficou quase 15 dias fora do ar. Tudo bem que não tinha lá muito a segurança da informação lá no Superior Tribunal de Justiça, mas mesmo instituições que têm uma segurança da informação forte, ainda estão sujeitas a invasões, sim. É lógico que quando a gente estabelece um mínimo de proteção técnica, isso dificulta a entrada de um invasor. Então, por isso que a gente não pode deixar tudo assim, ao Deus dará, de portas abertas de toda forma. Porque é aquela velha história, o ladrão tem uma casa com câmera, com alarme, com cachorro, e a casa do vizinho não tem nada disso, o ladrão vai aonde? O ladrão vai na casa do vizinho. Né? Ele não vai ficar perdendo tempo de ir na minha casa, que tem várias formas de segurança. Então, isso é uma forma de se estabelecer as boas práticas de segurança da informação é muito importante. Acabei de saber agora, a gente estava aqui falando, eu recebi uma mensagem que a ABNT vai lançar uma certificação em adequação LGPD. Isso, para mim, eu acho uma informação importantíssima, do ponto de vista de certificação, porque aí nós vamos ter uma base, né? Nós vamos ter uma chancela de uma instituição reconhecida
que vai poder nos dar norte em muitos momentos que nós não temos, que o Murilo falou uma coisa, a lei é nova, por mais que nós tenhamos o exemplo da Europa, não é igual, né? A nossa lei não é igual, nossas instituições não são iguais às europeias, então isso também ajuda, espero que seja legal essa certificação e que seja bacana, porque é outra base que a gente possa buscar. O doutor Frederico me perguntou, foi o seguinte, porque existe o artigo 4º da lei, fala que não estão sujeitas ao tratamento de dados, não precisam se preocupar com o tratamento, é uma exceção à LGPD, os dados acadêmicos. Mas dados acadêmicos são aqueles dados nossos que está lá no Lattes, que está na internet, com relação à nossa formação acadêmica mesmo. Não é a mesma coisa que informação de pesquisa científica. As pesquisas científicas, elas são diferentes. Os dados da pesquisa científica, dos cientistas, sim. Agora, os dados das pacientes, das pessoas envolvidas, do objeto da pesquisa, aí não. Esses têm, sim, merecem a guarda da LGPD. Doutor Flávio, não sei se eu respondi sua pergunta. É o seguinte, doutora Maria Cláudia, em relação, você trabalha num hospital ou numa clínica, é invadido, você que colocou um dado, ou o dado que foi vazado, qual a sua responsabilidade como ter colocado? Não é responsável pela TI do hospital, não é responsável, né, se não foi você que comprou o software, ou que valha. Essa até coincide com uma pergunta aqui no chat, que eu vou usar ela como uma das últimas aqui, para a gente ir finalizando por causa do horário. Quem é o vilão, doutora? Na verdade, o vilão, né, é quem invadiu e roubou os dados. Né, Murilo? Porque é o seguinte, infelizmente, o controlador, que é quem coletou os dados, ele tem responsabilidade, sim. Da mesma forma, mas isso não é novo, tá? Eu não queria que vocês se assustassem, porque a gente tem uma relação de consumo, por exemplo, o fornecedor do serviço, ele é o responsável, né? Pelo serviço que ele presta. Então, na verdade, o hospital, no exemplo que o doutor Flávio deu, o que vai acontecer? O hospital, ele é responsável solidariamente, por isso ele precisa ter mecanismos contratuais suficientes e fortes o suficientes para poder processar ou recorrer contra o dono do software, por exemplo. Se ele conseguir provar que a fragilidade foi do software, foi do mecanismo de segurança da informação que foi implantado e que não foi suficiente, porque ele falhou, isso é muito importante, tá? Porque ele falhou. Porque se houve uma invasão que não era prevista, que todos os seus mecanismos de segurança da informação eram imprevisíveis desse ponto de vista, aí a responsabilidade não é do responsável pela segurança da informação. Né? E acontecem falhas, infelizmente acontecem. Agora, como é que vai ser a penalização desse controlador? Ela vai variar de acordo com a atitude que ele tiver pós-vazamento. Por exemplo, existem atenuantes previstas na própria LGPD, que é, por exemplo, como que o controlador se comporta depois que houve esse vazamento? Ele se preocupou em contactar as pessoas envolvidas? Ele se preocupou em fazer um relatório de impacto desse vazamento, em catalogar, em avisar as pessoas que ele precisava avisar, porque a lei prevê, em determinadas situações eu preciso avisar o titular, determinadas outras eu preciso avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em outras eu preciso publicizar esse vazamento, eu preciso avisar os dois. Então, vou dar um exemplo que não é da área médica, mas a Netshoes, o caso da Netshoes e o caso do Banco Inter. O Banco Inter foi multado em R$1,5 milhão pelo Ministério Público, porque ele teve 3 vazamentos, e ele chegou a negar os 2 primeiros vazamentos que ele teve, porque ele entendeu que devia negar, mas ele teve 3 vazamentos sérios, não contactou os correntistas para avisar nem nada. A Netshoes, ela foi multada em 560 mil. Por quê? Porque ela avisou todo mundo, ela entrou em contato com todos os titulares, ela publicizou o vazamento, pediu para todo mundo alterar a sua senha. Então, isso vai da postura do controlador. Existem outras atenuantes também que podem ser tomadas
para minimizar, por exemplo, a aplicação de uma multa pela autoridade nacional ou pelo Ministério Público. Esse exemplo que eu dei foi um exemplo que não é da área da saúde, mas a gente tem um exemplo muito sério em Portugal. A GDPR, ela multou, eu até anotei aqui para contar para vocês, e essa eu acho uma boa oportunidade. O Centro Hospitalar Barreiro Montijo, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, em Portugal, ele foi multado em 400 mil euros por erros elementares. Então, qual que é o principal problema lá? É porque os médicos, todo mundo tinha acesso de médico. Então, eles chegaram lá dentro da instituição e verificaram que tinham 935 usuários com acesso de médico, mas a instituição só tinha 296 médicos. Ou seja, todo mundo tinha acesso. Se duvidar, até a moça que servia o café, com todo respeito à atividade que ela desenvolve, ela tinha acesso aos prontuários dos pacientes, o que não precisa, né? Não tem necessidade. Então, que não havia um controle efetivo de acesso. Além disso, muitos médicos que haviam saído da instituição ainda tinham acesso, os usuários não eram cancelados, não eram bloqueados, os usuários dos colaboradores que se desligavam da instituição. Então, isso são, assim, princípios fundamentares, né, Murilo? Eu até queria complementar nisso aí, Maria Cláudia, que é o seguinte, em resposta ao doutor Flávio aí, quem é o vilão da história, quem é o responsável em caso do hospital. Aí isso vai ser investigado e é muito relativo. Se for um problema de infraestrutura, de vazamento, de invasão através dos softwares internos, isso aí, geralmente, a responsabilidade será das instituições. Mas tem outros tipos de vazamento, que é, igual o exemplo que eu dei na apresentação, que é o médico, por exemplo, foi lá, tirou a foto de um exame de um paciente, mandou para ele pelo WhatsApp, o paciente colocou no grupo e isso viralizou, e depois o paciente foi e processou a estrutura, ou enfim, pelo vazamento da informação. Neste caso, especificamente, se a instituição fizer todo o controle de segurança, onde tem uma política assinada pelo médico e tudo mais, provavelmente o médico será o responsável por este tipo de vazamento. Então, depende de como está acontecendo as coisas. Se for no hospital, tem essa variante. Se for dentro da sua clínica ou dentro do seu consultório, é a mesma coisa. Então, se vazar pelo fato de uma invasão vinda da internet, quem vai responder é o dono do consultório, que é a pessoa jurídica. Se for a secretária que tirou a foto de alguém que é conhecido dela e postou isso em algum lugar, quem vai ser o responsável vai ser a secretária, desde que ela seja extremamente orientada de que aquilo não pode acontecer e tudo mais. Então, que vem os atenuantes que a doutora Maria Cláudia informou. Então, tem muita coisa que é relativa de onde partiu a questão. Então, no primeiro momento é saber do vazamento, publicizar ele e informar quem de direito. E o segundo é entender de onde ele partiu, porque aí você vai poder definir as provas do que aconteceu, como aconteceu e quais são o que você fez para aquilo não acontecer. Como dizemos aqui, que não é possível a gente ter 100% de garantia, então, o que você fez para aquilo não acontecer, fiz isso, fiz aquilo, mas ainda assim, pela pessoa, isso teve um vazamento. Então, isso é relativo de acordo com o que, do evento e do que for avaliado na época do que aconteceu. Lembrando, gente, que isso não é da LGPD, mas o empregador, ele é responsável pelos atos praticados por seus empregados, e é uma responsabilidade que a gente chama de objetivo. O que é isso? Eu não preciso ter culpa direta do empregador, no caso. Então, isso está no Código Civil. Isso não é de hoje. Então, não é uma questão trazida pela LGPD. Tanto eu vou dar um exemplo para vocês na área da saúde, exatamente essa que o Murilo deu. Vocês devem se lembrar que a dona Marisa Letícia, a falecida esposa do Lula, do ex-presidente Lula, ela teve os dados dela vazados, né? Uma médica, talvez de uma forma até inocente, ela compartilhou num grupo de WhatsApp da faculdade ou de amigos, não sei, que ela tinha ingressado no Sírio-Libanês e que ela estava com o Glasgow 4, eu acho que é isso. Com o AVC, Glow, sei lá, 4, e ela foi dispensada, ela foi demitida porque ela vazou um dado de uma paciente conhecida e tal, e isso realmente foi parar no Globo.com, em todos os jornais. Vocês podem se lembrar disso, talvez se lembrem. Então, não é novo, isso não é novo, né? As instituições, elas têm responsabilidade e não é de hoje, não é da LGPD, não é de setembro para cá.
Esse assunto eu acho que a gente vai embora, né? Vai. As nossas lives não costumam estourar o tempo, acho que a minha comissão vai acabar comigo aqui, porque eu fui a moderadora que mais ultrapassei o horário. Eu estou vendo que ainda está tendo manifestação no chat, mas eu vou ter que interromper. A apresentação, ela vai ficar disponível no site do CRM, então acessem, chamem o pessoal para acessar, e de acordo com o que a gente for recebendo aí de manifestações de vocês, quem sabe a gente chama a doutora e o Murilo de novo para nos orientar um pouco mais. A gente daqui a pouco está aí na regulamentação da telemedicina e provavelmente esses dois aí com esse vasto conhecimento e um conhecimento tão objetivo na nossa área vai nos ajudar muito ainda. Eu agradeço assim, enormemente a vocês dois, agradeço o pessoal que compareceu, a Comissão de Defesa das Prerrogativas do Médico está muito realizada com as ações dessas lives. Desejo, eu, Fabiana, e minha família, vocês um bom final de ano. Passo a palavra para o Flávio também, para ele ir para as considerações finais, e antes até passo a vocês dois, se vocês gostariam de dizer algo mais. Gostaria de agradecer mais uma vez, dizer que eu estou à inteira disposição de todos, podem me ligar, tá, gente? Manda mensagem de WhatsApp, que às vezes a gente não atende, mas a gente pode responder no WhatsApp. E, doutor Flávio, doutora Fabiana, eu estou à inteira disposição, quantas vezes a senhora quiser falar desse assunto, porque é um assunto que eu adoro, né? Eu gosto de arregimentar pessoas para a minha comunidade LGPD, né, Murilo? É boa essa comunidade. Conquistar mais adeptos. Tá bom, gente? É isso aí. Eu desejo também um Feliz Natal e um ano de 2021 muito melhor. Sem vírus, de preferência. Sem corona. Sem corona, se Deus quiser. Eu também agradeço, obrigado pelo convite, de estar falando com um público tão impactado com uma lei tão vamos dizer assim, né, diferente para esse modelo que a gente vive, por mais que a gente tinha coisas, vamos dizer assim, em outras leis e tudo mais, mas ela trouxe uma uniformidade e está trazendo uma adaptação nossa muito grande, né? Me deixo à disposição também, a Fabiana tem todos os meus contatos, no WhatsApp, e-mail e tudo mais, para que vocês quiserem tirar mais dúvidas, ou um outro momento desse aqui, também estou à disposição de todos. Obrigado, Feliz Natal, um próspero ano novo, que 2021 seja muito melhor que 2020, né, gente? Diante do que nós passamos esse ano. Obrigado. Muito obrigada, então nós Flávio. vamos terminar aqui a nossa live, agradecendo mais uma vez a doutora Maria Cláudia, ao Murilo, a minha amiga Fabiana. Acho que foi muito produtivo, é óbvio que o tema vai trazer vários outros debates. Eu acho que foi muito prático, porque eu, por exemplo, amanhã eu estou ligando para o meu gestor do prontuário eletrônico, saber com ele se eu romper o contrato com ele, se ele vai devolver ou não vai devolver. É uma informação que eu nem imaginei que eu teria que pegar. Então, ou seja, isso aí eu acho que foi extremamente importante. Agradeço aos inúmeros participantes aqui da live, e a gente conta com a presença, assim que a gente tiver o próximo tema, nós vamos divulgar para todos, para a participação cada vez mais efetiva em temas relevantes para nós médicos. Então, uma boa noite a todos, um Feliz Natal, a quem eu não vou ver, um próximo ano novo, e que 2021 seja um ano livre de vírus. Um abraço.